Fala, gente, graça e paz. Pastor Felipe, iniciando aqui com o nosso amigo Diogo Maia, o nosso primeiro podcast com convidados, né? Nós já temos ali 2 edições do podcast, onde a gente trouxe a nossa identidade daquilo que o Senhor colocou no nosso coração para a gente movimentar, né, através das redes sociais, a palavra de Deus, o amor do Senhor e também com as nossas experiências, de tudo aquilo que a gente passa, de tudo aquilo que a gente vive. E a gente está muito contente, Diogo, por te receber aqui como nosso primeiro convidado. Glória a Deus. Responsabilidade, né? Responsa, né, Diogo? Diogo é um amigão que ao longo desses meses aí a gente tem estreitado nosso relacionamento de amizade. Diogo é um pastorzão. A igreja ABC Church, né, Diogo? Bem. Fica onde a igreja, Diogo? Qual é o Fica no endereço bairro lá? Linha Anta, em Criciúma, na rua Caetano Escremin, número 49. A gente está bem na fronteira ali, entre Criciúma, Içara e Morro da Fumaça. A gente roda um pouquinho para frente, 10, 15 metros, a gente está no Morro da Fumaça. À direita da avenida a gente está na Içara e à esquerda, onde a igreja está localizada, é Criciúma. Estamos bem na fronteira. Glória a Deus. ABC Church. A busca continua. A busca continua. Ela é pautada em cima do texto de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, onde o Senhor diz que é chegada a hora onde Deus busca os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. O Senhor nos deu esse chamado para que a gente buscasse os adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Por isso que o nome é A Busca Continua. A busca continua. E os dias de culto lá e os horários, Diogo, qual é? Terça-feira, 20 horas, nosso culto de adoração. Como a igreja foi chamada para ser uma igreja pautada na adoração, nosso maior chamado, né? Terça-feira a gente tem o nosso culto de adoração, que tem sido um tempo muito bom da parte de Deus. E domingo, às 19 horas. Às 19 horas. Nosso culto, então, da família. Culto de domingo, culto de celebrarmos, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos deixar também registrado nas redes sociais ali o endereço certinho, né? Para as pessoas que quiserem procurar o contato do Diogo, para estar podendo, você que mora lá perto, né? Tá visitando lá o Diogo, visitando a igreja. Nós cremos que é um tempo, né? Que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, né? Que adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, vamos adorar? Vamos começar com uma adoração. Queria fazer uma oração aqui, uma breve oração, e a gente vai também estar trazendo aqui um louvor, né? Que o Diogo possa ministrar no nosso coração, no coração de você que está conosco aqui, através do podcast Deus Fala Hoje. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, diante da Tua presença e te pedimos, meu Deus, que o Senhor faça o sobrenatural sobre essa movimentação que nós cremos que nasceu no Teu coração, para que a palavra do Senhor seja ministrada para muitas pessoas e que chegue no coração das pessoas, Pai, e procure esse lugar de terra fértil, através da adoração, através, Pai, da palavra, através da nossa vivência, Pai, na vivência do Teu Evangelho. Nós cremos, Pai, no poder que há no Teu nome e no poder que há, Senhor, na Tua palavra. Nós cremos que o Senhor está encaminhando, Pai, esse vídeo, encaminhando para as pessoas e que elas possam, Pai, ser tocadas pelo poder da Tua glória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou fazer então um louvor aqui que marcou o início do meu ministério. Olha aí. Né? Na área da adoração, na área do louvor. Glória a Deus. Que é a música Eu Navegarei. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, glória a Deus, ao Deus da minha vida, que me compreendeu e sem nenhuma explicação. E Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecostes e enche-me de novo. Glória, aleluia. Glória a Deus. Benção, Diogo, benção de Deus. Gente, hoje o nosso tema que nós vamos aqui conversar e impartir o nosso coração é sobre como permanecer firme em Deus em tempos difíceis. Talvez essa pergunta
ela seja uma pergunta que muitas pessoas, né, questionam, muitas pessoas devem estar passando, né, por tempos difíceis, e como a gente permanecer firme, né, nesse lugar de ser um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, uma verdadeira família de Deus. Então, nós estamos aqui hoje com o Diogo Maia. Seja muito bem-vindo Glória a Deus. Ao nosso programa, né, o nosso episódio aqui, que nós estamos startando com o primeiro convidado, Deus Fala Hoje. E o Diogo, ele é um grande amigo, pastor, um servo de Deus, um homem que tem buscado, né, essa constância no Senhor. E nós temos muita alegria, né, de te receber aqui, e eu creio que todos aqueles que podem estar acompanhando a gente vão ser muito edificados por aquilo, Diogo, que tu carrega, pela tua história. Então, sobre essa pergunta, né, como permanecer firme em Deus, né, em tempos difíceis, eu queria que, Diogo, tu começasse falando para nós como foi esse teu primeiro contato, né, com Deus, com o ministério, com o chamado pastoral também. Sim. E também na parte de adoração, né, como que tu foi chamado por Deus. Queria te ouvir um pouquinho aí como é que foi o início dessa tua trajetória. Glória a Deus. Então, eu me converti aos 9 anos de idade, né, conheci Jesus, e eu lembro que quando Jesus entrou na minha vida, onde eu fui, na verdade, encontrado por Jesus, né? Sim. Foi um período onde eu vivi uma realidade muito difícil dentro da minha casa, e eu lembro quanto foi importante naquela época o auxílio da igreja e a vida com Deus, né? Sim. Eu entendo que naquela época o Senhor me levantou como um pilar de adoração dentro da minha casa. 9 anos, Diogo. Com 9 anos de idade. Eu era o único cristão da minha casa, embora a minha família, por parte de mãe, tem uma base cristã, né? Tem pastores, tem cristãos, mas a minha casa, família, né? Pai, mãe, eu era o único cristão na época, onde a gente tinha havido se encontrado por Cristo, né? Então eu lembro quanto foi importante nisso, né? Então, ainda lá muito, muito cedo, pastor, o Senhor me deu uma palavra sobre o chamado de pastoreio, ainda com meus 9 anos de idade. Nossa! Então você imagina, uma criança se convertendo ao cristianismo, sem né? Entender muita coisa, sem entender, sem base alguma, e naquela época mesmo o Senhor falou, olha, um dia você vai se tornar pastor. Um dia você vai ser um pastor. Então imagina, na época eu não entendia nada e não fazia sentido algum. Sim. Depois, lá com 15, 16 anos de idade, eu ouço novamente essa palavra, e aí fez menos sentido ainda, porque a gente tem, então eu estava passando uma fase de adolescência, Sim. né? Então você imagina, uma crise de identidade, eu estava tentando me entender quem eu era em Deus, estava tentando me entender como quem eu era como pessoa, então o Senhor vem e reforça que eu seria um dia um pastor. E aí na primeira hora que tu ouviu isso de novo, tu lembrou? Lembrei da primeira palavra, era como se o Senhor estivesse me lembrando de fato daquilo que Ele me chamou para ser ministerialmente. Que forte, né, Diogo? Então passou o tempo, né? A gente sempre caminhando na igreja, sempre servindo ao Senhor. Claro que eu tive uma fase fora, né? Eu cheguei na juventude, então eu saí fora da igreja, me afastei dos caminhos do Senhor. Mas aquela semente, né? Estava no meu coração desde sempre, pautada até que o Senhor começou a trabalhar, me relembrou novamente da palavra, né? Sobre o pastoreio. E Ele começou um aceleramento na minha vida ministerial e nos trouxe para onde eu estou hoje, pastoreando uma igreja. De forma sobrenatural, a jornada foi incrível, mas é pautado numa promessa. Sim. Ô Diogo, e em cima disso que tu tá falando, qual foi o momento assim que mais marcou, falando desse chamado com Deus? Os momentos que mais marcou, assim, tem algum momento que mais marcou? Por exemplo, assim, talvez dentro de um culto, numa conferência, ou até mesmo quando essas pessoas vieram usadas por Deus e te falaram isso, qual foi o momento assim que mais marcou, assim, que mais te chamou a atenção, que não sai da tua memória? Eu lembro que existe uma fase desse tempo que o Senhor entrou com aceleração sobre isso. Eu tive algumas conferências no Mevan em Itajaí, no Mevan Sede em Itajaí. A gente foi levado um casal de amigo nosso, que a gente brinca, eles foram os Barnabés na nossa vida, assim, de investir, ouviram a voz de Deus e obedeceram. Olha. Nos levaram então para a conferência, nos apresentaram um Mevan de Itajaí, Mevan Sede, né? E eu lembro que nessas algumas conferências que eu fui numa de adoração indecifrável. Que eu lembro que essa foi uma conferência marcante para mim, assim, devido ao aceleramento das palavras de Deus. Eu recebi muita palavra de Deus naquele dia, que apontavam o que a gente vive hoje. Então, assim, eu lembro que essa parte foi uma parte marcante na minha vida.
Glória Porque a eu Deus. vi um aceleramento, assim. O meu ministério, embora a gente tenha ali uma jornada de fé, uma caminhada de fé, mas eu vi a mão de Deus acelerando para esse tempo. Que legal, né? Então isso marcou minha vida assim muito, assim, de Nossa. ver realmente uma enxurrada de palavras proféticas que apontavam para aquilo que a gente iria viver nos próximos anos e o que a gente vive hoje. Glória a Deus, né? E isso é muito importante, né, Diogo, a gente poder conversar também para as pessoas poderem entender, né, da onde que a gente veio, como que foi a nossa estrutura para chegar até aqui, porque muitas pessoas, eu acredito que às vezes nos vê no altar ministrando a palavra, mas não sabe de toda a nossa jornada, tudo aquilo que a gente né, teve que permanecer firme para chegar até aqui. Os desafios, né, Diogo, que nós, como pastores, não só como pastores, mas todo homem e mulher de Deus passa por grandes desafios. Então hoje, o que me impressiona não é a velocidade das coisas, mas é a persistência, né? Permanência, né? Permanência, tu tá ali 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, com o mesmo coração, no mesmo lugar. Isso realmente é muito louvável, né? A gente fica muito alegre, né? Então, isso é legal, porque a tendência, às vezes, do ser humano é achar que nós caímos de paraquedas. Isso. Decidimos, vamos abrir uma igreja, e não é assim, né? Como o pastor Luiz Hermínio fala muito bem, né? Que a igreja, ela não abre, a igreja, ela nasce. Isso. Né? Então, desde os 9 anos de idade, o Senhor já vinha sinalizando, apontando. E como é difícil, né? Porque mesmo sendo Deus falando através de pessoas, e a gente identificando isso, só que a gente não tem nem noção de como vai ser, né? Sim. De todos os desafios que a gente vai enfrentar. Até porque, se o Senhor começa a falar do desafio que a gente vai enfrentar, eu acho que a gente desistia. Já tinha parado. Eu me lembro da história de José, né? Deus, quando começa a revelar para José, através de sonhos, daquilo que Deus queria proporcionar para ele, a gente vê que Deus não falou para ele que ele ia passar por uma cisterna, que ele ia ser vendido como escravo, que ele ia trabalhar para Potifar, e a mulher ia querer ter uma relação com ele, ele ia fugir, então ele ia preso por causa da fidelidade dele, ou seja, preso por uma coisa que ele não fez, para depois levar ele a governador do Egito. Então, se Deus talvez tivesse falado tudo que ele ia sofrer quando ele ia desistir no meio do caminho. E é assim que a gente vê, né? Que Deus, ele sinala, ele vai apontando algumas coisas, mas a clareza total das coisas ele não nos revela, ele vai nos revelando no caminho, né, Diogo? Isso. Ô, Diogo, em cima disso, dessa permanência, nessa constância, teve algum momento que você já pensou em desistir, já pensou em jogar a toalha? Como é que é? Fala pra nós. A gente tava até rindo, né? Pode apontar hoje de manhã, não? Pode falar que é todos os dias que a gente é tentado, né? Cara, pastor, assim, eu me vi muitas vezes como Pedro, respondendo Jesus, quando ele disse, vocês querem ir também? E Pedro dizia assim, para onde eu vou voltar? Para onde nós iremos, né? Para quem iremos, né? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sim. Às vezes a vontade nasce no nosso coração, né? Sim. Pelo cansaço, muitas vezes, porque quando se fala de permanência, é permanecer de fato, independente do cenário, Sim. independente da situação. Sim. Tem dias que são difíceis, os dias maus, os dias de lutas, que a gente é colocado na prova e que a gente, como cristão, gosta de falar muito, a gente está sendo provado, Sim. a gente está enfrentando o deserto, mas tem dias que sim. Sim. Só que eu sempre me faço essa pergunta, eu vou voltar para onde, para quem eu vou ir e vou desistir do quê? Né? Porque não tem, assim, quando você olha... Eu até estava ontem meditando, né, até falei com o pessoal na igreja ontem no culto, que eu falei assim, muitas vezes a gente fala o quanto a gente foi transformado, Sim. e o nosso lado incrédulo pensa assim, mas pô, tanta coisa continua igual. Mas aí você começa a olhar o tanto de coisa que Deus fez na tua vida, Sim. né, o quanto de coisas que Deus transformou na sua vida, de onde Ele te tirou, né, para onde Ele tem nos levado, e eu não estou falando para um lugar de honra, Sim. entendeu? Que o pastoreio é uma posição de serviço, não é uma posição de ser honrado somente. Boa, muito boa, isso aí. E a gente olha para tudo isso, a gente não tem para onde voltar. Por mais desistir, mas desistir do quê? Desistir do quê? Porque é o que eu sempre brinco, né? Ainda que a vida ministerial e a vida de fé fosse... talvez no dia que a gente chega lá, no final, a gente descobrir que tudo isso foi uma mentira e que não existia nada de Jesus, que não existia nada disso, ainda assim vale a pena. Ainda assim vale muito a pena, porque olha quantas coisas a gente abriu mão. Quantas coisas a gente foi poupado de viver. Então não tem como você desistir de algo
que é tudo. É, verdade. E quando a gente sabe que isso é uma realidade de fato, então a gente permanece mesmo em tempos difíceis. Sim. Porque a Bíblia vai falar que de glória em glória, né, a gente vai sendo transformado por aquilo que a gente entende. Sim. Né? A gente ouve também o pastor Luiz Hermínio, nosso pastor, sempre falar que a gente só pode desfrutar de algo que a gente conhece, né? Isso. Então, assim, Deus, ele tem sempre se colocado num lugar de revelação. Deus, desde o início, ele nunca quis fazer as coisas por detrás da cortina, e mesmo a gente entendendo que ele tem o poder, mas ele não se revela para nós. Não, Deus sempre se revelou. Desde o Jardim do Éden, Deus vinha na viração do dia, se revelar, se mostrar para Adão, dizendo, pô, eu sou o teu pai, e tu é o meu filho. Sempre teve essa relação de intimidade, né, Diogo? E isso é muito, muito legal, né? Porque quando a gente começa a entender de fato quem Deus é, as coisas da terra, por mais que a gente passe por momentos difíceis, por provação, mas a gente entende que Deus é nosso Pai, que nós somos os seus filhos e que a nossa vida, de fato, ela não termina aqui. Isso aqui é um momento de transição. Isso aqui é um momento passageiro. A nossa casa, ela está diante do Pai Celestial, né? Então isso que nos dá força para seguir, para prosseguir e para enfrentar, né, os momentos difíceis, como esse tema que a gente está trabalhando, né? Como permanecer em Deus em tempos difíceis. Diogo, falando de desafios, né? Na jornada, na nossa caminhada com Deus, tem algum desafio que te marcou, né, nesse período que tu tem caminhado com Jesus? Se tu puder falar para nós se tem, né, e qual é esse desafio, que de repente foi um desafio bem grande para ti, e o que ele trouxe de lição, né? Tem algum desafio assim que tu acredita que ganhou evidência nessa tua trajetória com Deus? Então, a minha trajetória de vida cristã, né, ela foi marcada por renúncias e por alguns momentos, né, e fases que nas outras fases não tenha isso, mas foram marcados por momentos onde eu precisei obedecer. Entendeu? Obedecer e me manter fiel, né, nas coisas. Por quê? Porque muitas coisas eu lembro, eu até falei isso ontem na igreja, inclusive sobre isso também um pouco, quantas coisas a gente precisou abrir mão, né, renunciar, coisas que eram difíceis. Por exemplo, uma coisa que marcou minha vida foi quando o Senhor pediu o meu sonho na área da música, né? Eu sempre estudei para ser um músico profissional e viver de música. Sim. E chegou um determinado momento que um dia Deus falou comigo, olha, meu filho, você vai precisar renunciar a isso. Mas aí você já estava atuando na área profissional? Eu já trabalhava com isso, como profissional. Na área da música? Na área da música. Servia, já era cristão, mas eu trabalhava como um músico profissional. E teve um dia que o Senhor falou, olha, é hora de você renunciar aquilo que para você sempre foi um sonho. Porque os sonhos que eu tenho é muito maior do que isso para você. Nossa. Só que aí é o momento, né, que você precisa realmente permanecer e caminhar debaixo de uma palavra. Sim. Que está apontando para os próximos dias, né? E para mim aquele momento foi algo marcante na minha vida. Foi difícil, Diogo? É difícil porque não é uma história de 2 dias, né? São anos que Sonhou com aquilo sonhei também, com aquilo, projetei a minha vida em cima daquilo, entende? Até o momento que o Senhor diz, olha, é momento de renunciar. Então, assim, não que tenha sido algo tão desafiador, porque eu sempre fui muito aberto e sempre fui muito corajoso para abrir mão das coisas. Sim. Graças a Deus, nessa parte, eu sempre tive muita convicção de que se Deus falou, eu abro mão. Sim. Como outras coisas que a gente renunciou, mas eu acho que a que mais marcou minha vida foi isso. Assim, o dia que o Senhor pediu o meu instrumento e disse, meu filho, vai lá e abre mão. Nossa. Diogo, tu já era casado nessa época? Sim. E como é que foi o entendimento da tua esposa em relação a isso? Ela já era cristã? Já era cristã, nós éramos cristãos, já estávamos na igreja, atuando. Assim, eu brinco que ela se alegrou com isso um pouco, né? Porque no fundo, era um ambiente hostil para que eu estivesse, né? Entende? Assim, você está em ambientes perigosos para um cristão estar, né? Sim. E de certa maneira, por mais que eu não tivesse o entendimento como eu tenho sobre isso hoje, eu achava que eu estava tranquilo, que estava sendo fortificado, que estava tranquilo na fé para estar nesse ambiente, mas de alguma maneira eu sempre estava o quê? Patrocinando o caos de pessoas, porque enquanto eu estava ali sendo um profissional e mantendo a minha vida com Deus, eu estava somando para a destruição de outras vidas. De outras vidas com a música. Então teve um momento que o Senhor me pediu isso. Esse desafio para ti foi um dos que marcou bastante, Diogo. Marcante, mas eu lembro assim também nisso, quantas coisas mudaram na minha vida a partir do momento que eu disse, tá aqui a renúncia. Pois é.
Aqui a renúncia, eu sei que a partir daquele momento Deus começou a trabalhar de uma forma sobrenatural. Então, assim, para quem nos assiste, existem momentos, né, que o Senhor vai te pedir para renunciar coisas. Sim. E as renúncias, elas sempre partem daquilo que não é fácil. Por quê? Porque é aquilo que Jesus fala pro jovem rico, né? Ele não estava interessado no dinheiro do jovem rico. Ele queria o coração. Sim. Talvez se o jovem rico tivesse aberto mão, seria como Abraão, né? Que quando vai puxar, então, para sacrificar o seu filho, o anjo diz, para. O Senhor fala, para, não precisa. Já entendi que teu coração é fiel. Glória a Deus. Mas o Senhor vai colocar por quê? Porque Ele quer o nosso coração, Ele quer o quê? A nossa entrega, né? Tem a ver com entrega. Então, eu abri mão, não é fácil, mas vale a pena. Glória a Deus, Diogo. Vale a pena se manter fiel. E é o que a gente tem falado tanto, né? Para que a gente seja encontrado por Deus fiel. Né? Se encontrado por Ele fiel. E o Evangelho é isso, né, Diogo? Isso aí. O Evangelho é renúncia, o Evangelho é abrir mão das nossas coisas para poder pegar as coisas do Senhor, né? Sim. Viver as coisas do Senhor, né? Isso. E como a gente tem visto também, assim, muitas pessoas desistindo no meio do caminho por não ter esse entendimento, né? Sim. O que tu, assim, de uma maneira, um olhar, né, clínico para essa situação, o que é o teu entendimento, Diogo? O porquê que muitos cristãos eles estão desanimando no meio do caminho, assim, que estão abandonando a fé, que caminham um tempo e daqui a pouco saem. O que tu acredita que essas pessoas, o que falta para elas, ou qual o motivo que elas abandonam a fé? O que tu acredita nisso? Pastor, eu penso que assim, permanecer é algo que é um desafio, por quê? Porque na jornada você nunca entra nesse ambiente de glória e sai de lá o mesmo, né? Então, na sua jornada de fé, na nossa jornada de fé, a gente vai precisar, no meio do caminho, abrir mão. Então, assim, às vezes a gente até quer estar na igreja, a gente até quer ir na igreja, começar a ir na igreja, mas chega um momento que o Senhor vai começar o quê? Pedir coisas, e Ele vai começar o quê? Limpar a casa. Ele vai começar a mexer. E talvez muitas vezes a gente é apegado nisso como o jovem rico, da mesma maneira. Porque a gente até quer, Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero viver essa vida eterna, eu quero estar contigo, mas eu não quero abrir mão de algumas coisas. Sim. E não existe evangelho sem renúncia. Sim. Não existe evangelho sem abrir mão. Sim. Não existe evangelho sem obediência. E às vezes esse é o ponto que muitos desistem. Por quê? Porque também nesse meio desse processo de permanecer, você vai passar por dias de deserto, que você vai precisar se apoiar na palavra. Sim. E muitas das vezes, Diogo, eu acredito também que as pessoas estão sempre querendo uma resposta de Deus, né? Sim. E só que muitas das vezes a gente entende pela palavra que Deus ele faz silêncio. Sim. E eu acredito também que quando Deus ele faz silêncio, não significa que ele não está trabalhando. Isso. Porque o Senhor ele não para de trabalhar, né? Então eu acredito que muitas pessoas elas vão para a igreja porque elas querem ouvir um assim te diz o Senhor, Sim. elas querem ouvir uma profecia, elas querem algo sobrenatural. Só que, para mim, né, no meu entendimento, eu acredito que às vezes o algo sobrenatural não é sobre uma pessoa trazer uma revelação ou uma profecia, mas é sobre a vida da pessoa, sobre aquilo que a pessoa foi resgatada por Deus, vivendo de repente uma vida totalmente desregrada. O Senhor vai lá, encontra essa pessoa, traz ela para esse ambiente de transformação, e a pessoa não entende que ali ela tem que passar por processos. E muitas das vezes os processos passam por isso. Sim. De a gente achar que Deus está distante, de a gente achar que Deus está em silêncio, né? De às vezes, Diogo, a nossa fé, ela tá baixa a ponto de, poxa, eu tenho uma palavra de Deus, eu sei que Deus, né, tá comigo, Deus vai me levar para tal lugar, vai fazer o que Ele tem que fazer pelas profecias bíblicas, mas a minha fé está tão baixa que eu não consigo acreditar nisso. Sim. Mas, entra o que tu falou, se a gente somente obedecer, a nossa fé ela pode estar baixa. A gente pode até não acreditar muitas vezes naquela promessa, porque ela está tão distante da realidade que eu vivo hoje. E o Senhor está querendo me transicionar, o Senhor diz na palavra que vai fazer, que Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou. Mas se a gente não tiver um ajuste de foco, a gente vai olhar para as circunstâncias e vai pensar assim, poxa, como que eu vou sair desse lugar? Muitas vezes as pessoas estão na droga, estão na prostituição, estão sem uma estrutura familiar, e tu vai ler os textos e Deus vai falar contigo através da palavra, tu vai falar, mas como que isso vai acontecer na minha vida?
Só que a permanência na obediência, ela te leva a conquistar os mesmos lugares que talvez a tua fé não teve força para alcançar. Sim. E a gente sempre fala sobre isso, sobre um texto que foi sobre quando Sara, ela recebeu a palavra que ela ia ter um filho. E o que Sara fez? Sara riu, porque ela não acreditou. A fé dela naquele momento não acreditava em ela alcançar aquilo ali, porque ela era uma mulher que já era de idade, já era velha. Ela era estéril. Então ela não podia ter filho. Já era uma pessoa velha. E agora vem uma promessa que ela ia ter filho, ela riu, ela não acreditou. Mas e como é que ela aparece lá na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11? E lá vai dizer que Sara teve um filho pela fé. Porque eu acredito que no começo da palavra, da liberação da palavra, ela não teve fé. Mas a obediência em não abandonar os caminhos, não abandonar o seu marido, não abandonar aquilo que o marido dela também estava ouvindo da parte de Deus, seguindo de tenda em tenda, de lugar em lugar, seguindo rumo à promessa, mesmo que a fé não estava em alta. Mas a obediência dela fez ela conquistar. Então eu acredito que num tempo de crise, num tempo difícil, num tempo onde que parece que Deus está em silêncio, se nós permanecer obediente, a gente vai conquistando aquilo que o Senhor tem para nós, né, Diogo? A base da fé é exatamente isso, né? Quando você vê o que é fé, né? Aquilo que Hebreus vai falar, no capítulo 11, é que vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vimos, não conseguimos ver, mas nós acreditamos e nós cremos. Ou seja, você confiar naquilo que você não vê. O grande problema do caminho da obediência é o quê? É que você precisa obedecer algo que você não vê. E confiar além das circunstâncias. Sim. Esse talvez seja o maior desafio. Você obedecer algo que você não vê. Que não vê. Não é palpável. Mas tu crê. Nós queremos sempre algo palpável. A resposta é algo palpável. Por isso que a gente se agonia tanto quando o Senhor não fala. Por quê? Porque quando o Senhor fica em silêncio, Ele está falando o seguinte para mim, ó, é o momento de você confiar. É o momento de você colocar a fé. Porque você confiar naquilo que está palpável... É fácil. É fácil. Entendeu? Por isso que muitos desistem. Por quê? Porque no meio do caminho você não tem as circunstâncias para você se apoiar. Sim. Ou talvez as circunstâncias elas não são algo que estão validando aquilo que o Senhor te falou, como foi para Sara. Sim. Porque havia um apontamento, uma coisa que ela vai dizer, ela riu por quê? Porque, meu Deus, é impossível. Claro. E quantas coisas a gente já viveu que o Senhor apontou no meio do impossível? Como eu ouvi lá, no começo da minha infância ou na adolescência ainda muito mais. Um dia você vai ser pastor, eu olhava para minha realidade de vida e eu disse assim, impossível. Como isso? Alguém que não quis nada com a escola, alguém que nunca se buscou para estudar, alguém que não era um exemplo bom de filho. Eu disse, como eu vou ser pastor no meio disso tudo? Nossa. A circunstância não fechava. Era um motivo, talvez como Sara, de rir. Sim. Mas o Senhor falou, calma, peraí. Não é as circunstâncias que validam o que eu estou te falando. Sim. O que valida é o quê? Aquilo que eu vou fazer. Entendeu? Então a permanência, pastor, ele está pautado diretamente no quê? Nesse permanecer. E entender a preparação das coisas. Continuar obedecendo, né? Continuar obedecendo além das circunstâncias. Deserto nos ensina isso. E isso traz uma maturidade para nós, porque depois, né, que a gente passa por tudo isso, a gente olha pelo retrovisor da vida e a gente vai ver, valeu a pena permanecer. E era necessário. Então eu acredito que essa maturidade, Diogo, ela não vai vir pelo um seminário, pelo um curso de teologia, apesar de tudo isso ser maravilhoso, necessário, né? Mas eu acredito que isso é o chão da fábrica, né? Isso é a vivência bruta. É a experiência que nós temos que ter. É as cicatrizes que a vida vai nos ensinar, né? Porque a gente lê um texto, ok, mas a gente viver aquilo ali na prática é outra realidade. É outra realidade. Então eu acredito que falta para muitas pessoas hoje é entrar nessa realidade. Entrar, porque a Bíblia, o Evangelho, Deus, ele não é feito simplesmente para a gente poder ter informações acerca de Deus. É para viver aquilo ali. Por isso que a Bíblia vai falar, provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos se jogar de cabeça, nós precisamos entrar mesmo e viver isso. E depois de uma vez vivido tudo isso, né, Diogo, como as próximas batalhas, os próximos desafios, a gente vai ganhando mais corpo, né, mais consistência. Poxa, se Deus já fez lá atrás, cara, então vai fazer agora também. Qual foi a estratégia que eu usei lá atrás? Pô, foi perseverar, foi obedecer,
Então bora, vamos fazer isso de novo. Por mais que as circunstâncias estão dizendo de novo que não vai dar, né? Mas é a gente caminhar nesse lugar. Muito bom. Diogo, queria te fazer uma outra pergunta, que talvez pode ser a pergunta, né, de pessoas que estão nos ouvindo também. Como discernir, né, a voz de Deus num meio de um tempo de muitas vozes? Sim. Né? Hoje a internet ela proporcionou isso. Muitas vozes, muitas palavras. E eu quero acreditar que quando a gente entra nesse lugar de ter muitas vozes e muitas palavras, isso também pode trazer um erro no caminho de muitas pessoas, né? Então, assim, como discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes hoje no mundo, Diogo? Pastor, é aquilo que eu, além de pastor, eu sou terapeuta, né? Na área da psicologia. Legal. Sou formado em terapia. E na psicologia a gente chama 2 pontos que são importantíssimos para a geração que a gente vive no meio do barulho. Por quê? Porque o entretenimento é barulho, né? Então a gente sai de casa para trabalhar, a gente vai no rádio, ouvindo rádio, aí você tem o celular na sua mão, que hoje é a maior fonte de entretenimento de todos os tempos. Então você é enxurrado de informações o tempo todo. Aí você liga a televisão, é jornal, é notícia, informações, e tudo isso vai gerando em nós 2 pontos que são muito importantes. O primeiro ponto é o quê? A fadiga mental. Por quê? Porque nós estamos sempre carregados de informações que deixam a nossa mente cansada. Sim. E o segundo ponto, que é o que mais nos afeta e o que às vezes faz com que a gente traga isso para dentro da vida cristã, é que isso tudo vai gerando em nós a atenção fragmentada. Ou seja, tudo que a gente acessa e tudo que a gente vive, a gente vai raspando no superficial. Então, por exemplo, a gente liga o nosso Instagram, a gente vê milhares de reels e cortes de palavra. Entendeu? Só que nada disso a gente para ouvir de fato, e nada disso a gente para buscar profundidade naquilo. Então são milhares de assuntos diários, mas tudo de forma o quê? Rasa. Superficial. Nossa. E quando a gente traz isso para a vida cristã, o que começa a acontecer? A gente começa a entrar num lugar chamado raso. Por quê? Porque a gente não tem profundidade em nada. Por Não quê? cria raiz. Porque a nossa atenção é fragmentada. Por exemplo, aí você vai ver, a gente vai na igreja, e é o reflexo que a gente está vivendo hoje. Sim. Sentaram, e muitas vezes eu acho isso ainda um milagre, na geração em que a gente vive, pessoas sentarem para ouvir uma ministração de 40 minutos e conseguirem ficar 40 minutos sentadas. Por quê? Porque isso está trazendo para a nossa vida de fé também. A gente não consegue mais buscar o profundo, porque a gente não consegue acessar esse lugar do quê? De gastar tempo, Sim. de sentar e ouvir. Sim. Por quê? Porque a gente está rodeado de tantas informações que isso responde àquilo que você perguntou aqui. Como é que a gente vai parar para ouvir a voz de Deus no meio disso tudo? E aí eu tenho um texto que eu gosto muito, quando Jesus diz para mim o seguinte, ó, vai pro teu quarto, fecha a porta. Mateus 6,6, né? E aquilo que o próprio Luiz Hermínio sempre fala, né? Não ir para esse lugar para falar, Isso. mas sentar e se ajoelhar para ouvir. Contemplar, né? Porque assim, no meio de tantas vozes, e aí eu gosto do exemplo do ônibus, né? Você imagina que você está dentro de um ônibus com várias pessoas e cada um fala uma língua. Um fala em japonês, outro fala em inglês, mas se haver alguém lá no final que fala a mesma língua que você, você vai conseguir perceber que aquele alguém fala em português e que aquele é um brasileiro. Por quê? Porque a língua se conecta. Então traz isso para a vida de fé, a mesma coisa. Se você tem intimidade, se você está ouvindo a voz daquele que fala a mesma língua que você, no meio de tantas vozes, no meio de tanto barulho, você vai conseguir escutar a voz daquele que está falando. Então, assim, esse lugar nos chama para um lugar de intimidade. Por quê? Porque se eu e você, a gente viver tudo que a gente vive de forma fragmentada, a gente não vai ter intimidade. Não existe intimidade de relacionamento se não tiver tempo, dedicação, sentar para ouvir. E a vida com Deus é a mesma coisa. Porque essa geração a gente está vivendo exatamente isso. Tudo é muito fragmentado. As relações são fragmentadas. Tudo rápido, né, Diogo? Tudo muito rápido. A nossa amizade, se a gente como é que eu posso, descontenta, não sei se essa palavra serve para usar, se a gente descontenta com o que o nosso amigo, por exemplo, quando a gente descobre quem realmente é, a gente troca por alguém novo, porque parece que a sensação é que o novo não tem problema. E assim a gente vai trocando de relação, isso a gente vai trazendo para dentro do nosso casamento, se a gente não cuidar, porque tudo é muito fragmentado. Coisas instantâneas, que é a geração do miojo que a gente brinca, né? Tudo muito instantâneo. Né? Muito rápido, né? E nisso daí a gente para de ouvir a voz de Deus, porque a gente não consegue entrar nesse lugar de tempo. De processo.
de dedicação, né? E a gente não... E isso eu acredito também que vale a gente falar que até mesmo assim por pessoas que não conseguem criar a raiz dentro do ministério, dentro da igreja, né? Isso. Porque não querem enfrentar os processos. Elas querem um lugar que chegue e mude a vida delas. O cenário instantâneo. Assim. Não mudou 2, 3 meses, 5 meses, não, aqui não é o meu lugar. Mas é que não tem uma caminhada, uma jornada de enfrentamento de processos, Isso. né? E aí não vai criando raiz. Muito porque de repente estão ouvindo aquela palavra ali, mas não tem, fico se coçando na cadeira, não quero ouvir, quero ir embora, já fico olhando o relógio, já fica pensando no boleto que tem que pagar, na comida que tem que fazer quando chegar em casa, e a palavra sendo ministrada. E aí não encontra um coração com uma terra fértil para que aquela semente do evangelho que está sendo ministrada crie raiz, né? Porque quer tudo muito rápido. E aí não enfrenta os processos de frente e acaba, às vezes, trocando de igreja, trocando de pastor, trocando de amizades, como tu falaste, e querendo sempre achar algo novo para se apoiar naquilo ali, né? Porque tudo é muito fragmentado. Muito fragmentado. Ô, Diogo, e dentro desse contexto que a gente está falando, o que tu me diz do papel da oração no meio de tudo isso? Qual é a essência da oração? O que tu acredita que a oração, ela precisa ser colocada na vida de quem quer permanecer firme em Cristo? Né? Qual é o papel da oração para ti nessa jornada de fé? Eu gosto de entender a oração, que não é o real sentido do exemplo da palavra oração, quando você traduz ela no significado, mas eu gosto de oração, dividir ela em 2 pontos, né? Orar, que vem de oratória, ou seja, você falar, e o resto completando com ação. Sim. Ou seja, você fala com Deus, aquilo que Ele te aponta, você coloca na ação. Ou seja, você coloca na tua vida na prática. Sim. A oração, pastor, é aquilo que nos traz apontamentos para os próximos dias. Sim. É o que nos dá direção. É esse lugar de intimidade. Sim. Porque no meio de tantas vozes, você para conversar com aquele que é o Criador. Sim. Você para ouvir de Deus o que no meio desse barulho tudo é a direção. Sim. Por quê? Porque senão a gente se torna um crente de Instagram, senão a gente se torna um crente de TikTok. Então, assim, a gente tem milhares de pastores. Sim. E o que a rede social hoje nos proporciona? Hoje eu quero ouvir uma palavra sobre cura, porque eu estou precisando ser curado numa área da minha vida. E você vai lá no YouTube e coloca uma palavra lá. Só que às vezes essa palavra ela não vai te trazer um confronto daquilo que o Senhor está querendo te falar. Por quê? Porque você está ouvindo aquilo que você quer ouvir. Sim. Entendeu? Isso é a grande sacada da nossa vida. Sim. Entender que a oração é o quê? O que aponta os próximos dias da nossa vida. Entender o profético nisso. Sim. Entender o que a palavra diz para nós. Por exemplo, nós somos pastores. A gente não vai lá pregar domingo aquilo que nós queremos ouvir da voz de Deus. Porque primeiro quem apanha é a gente mesmo, né? Sim, exatamente. Mas a gente prega aquilo que Deus está falando para nós. Então aquilo que Deus está falando para nós como igreja, a gente coloca o quê? Na prática. Isso aí. E isso é a mesma coisa que a gente precisa fazer na oração. Ouvir o que Deus espera de nós. O que Ele quer de nós para os próximos dias. E dizer, olha, meu filho, o caminho é esse aqui. Exatamente. E ouvir a voz de Deus. E como é importante também a gente entender que no Mateus 6,6, por exemplo, que tu falaste ali, a gente é convidado a entrar num lugar de solicitude. E naquele lugar ali, a Bíblia vai dizer que o Senhor que nos vê em secreto, né? Então, por exemplo, a gente está entrando num lugar de contemplação, Isso. de não querer falar muitas coisas, porque a gente é tentado a isso, né? Isso. Só a gente querer falar, só a gente querer falar. Mas entrar num lugar de ouvir. Um lugar de ouvir. Senhor, ministra no meu coração. E aí o Senhor vai ministrando. Isso. Filho, faz isso. Aquela porta lá não é para te entrar. Vai para cá. Filho, faz isso aqui. Permanece nisso. Isso desiste. Vai para outra coisa. Isso. Então esse lugar de ouvir, nesse tempo de muitas vozes e muita correria, como é difícil também, né? Isso. De a pessoa parar nesse lugar para ouvir. Eu digo nós mesmos até como Imagina, pastores, com certeza. porque a gente vive ali naquela função do chamado, mas a gente também tem a nossa família, temos nosso trabalho profissional, Isso. então a nossa vida ela gera uma correria, né? Então, para nós mesmos, a gente sabendo e entendendo como é difícil, né, Diogo? De a gente ter aquele momento, não, para aí, agora eu não preciso orar, agora não é mais nada, agora é só eu e Deus. E entrar nesse lugar de contemplação para receber, né, essa ativação de Deus no Espírito, esse encorajamento de Deus, palavras do Senhor, porque aquilo ali também vai nortear
a nossa vida e a nossa trajetória, né? É porque também, assim, talvez até, às vezes, algum pastor vai ver esse vídeo, é entender que atrás de um pastor tem um filho também, né? É, Entender que nisso a gente precisa cuidar da nossa fé também, né? exatamente. Porque se você, pastor também, como a gente aqui, temos as nossas demandas de atendimento e de cuidar dos irmãos, e a gente sempre tem que ter uma palavra, mas se a gente não cuidar, às vezes a gente não tem uma palavra nem pra gente mesmo. Por quê? Porque a gente tem que ter esse lugar de intimidade também. Exatamente. Como é que você vai direcionar um rebanho se você não tá ouvindo, né? Exatamente. Como é que você vai apontar uma palavra para uma igreja se nem mesmo nós estamos nesse lugar de intimidade? Exatamente. Talvez a gente tá, às vezes, tão perdido no meio desse barulho também, de ideias e de informações e de tantas coisas. Sim, e às vezes nem estamos falando aqui de pecados. Às vezes é só de coisas... Não, de demanda, alta demanda de coisas. Alta demanda, né? Distrações e agenda e tudo isso. E aí isso aí acaba, às vezes, entrando como distração. Sim, a gente Pra vai ser automático também. Nos tirar daquilo que é o principal, né? Isso. Então, como é importante, né? Você que está nos ouvindo, como é importante, no meio de muitos afazeres, no meio de muitas coisas, do mundo muito acelerado, nós termos esse momento de intimidade com Deus no profundo. Porque é isso que vai nos nutrir, é isso que vai guiar os nossos passos. A palavra de Deus, ela diz que do coração do homem provém os planos, né? Mas quem dirige os nossos passos é o Senhor. Sim. Então eu acredito que a gente pode ter muitos planos, a gente pode estar envolvido com muitas coisas, projetos sociais, cuidar dos irmãos, servir a Deus no ministério, na igreja, mas a gente precisa ter esse momento de intimidade com Deus, né? Sim. É isso aí que vai nos nutrir e é isso aí que vai nos fortalecer. Diogo, dentro disso tudo também, você é um ministro de louvor, né? Então, assim, na tua experiência, Diogo, o que a adoração ela fortalece a fé? O que tu pode nos dizer sobre essa adoração, né? Sobre esse momento de adoração, sobre a pessoa ser ali um ministro de louvor. O que isso traz um fortalecimento para a nossa fé? Realmente, adorar, né, cara? Eu tenho entendido cada vez mais sobre um lugar de entrega. E não entrega de entrega, mas realmente se entregar por inteiro, né? Esse lugar de adoração em Deus, assim. Eu gosto de entender a adoração, assim como eu falei da oração também, como adorar com ação, né? Adorar a Deus se entregando mesmo. Legal, entendeu? né? Uma adoração espontânea, se entregar e entrar nesse lugar, assim. Cada vez mais eu tenho entendido que não é sobre instrumentos, não é sobre microfones, não é nada, mas é realmente você entrar naquele lugar e se derramar aos pés de Deus, por inteiro. Realmente diminuindo ao máximo para que ele apareça cada vez mais em nós. Aleluia. Esse lugar de entrega total. Para mim, eu tenho entendido a adoração sobre isso, assim. Legal, né, Diogo? Isso é algo que também entra no que a gente falou ali, que Deus está procurando verdadeiros adoradores, né, que adorem em espírito e em verdade, né? Se entregar, né, no espírito, deixar Deus fazer e permanecer constante na verdade, né? Sim. Então não é sobre uma performance, né? Mas realmente ser de verdade. Ser aquilo ali mesmo, né? Que as canções elas sejam de fato aquilo que a gente esteja vivendo, aquilo que a gente acredita, né? Porque a tendência do louvor é a gente de repente querer cantar, querer ministrar canções que estão fazendo sucesso, né? Mas não é sobre isso, né? Não. Porque às vezes aquela canção que está fazendo sucesso nas redes sociais, por exemplo, ela não condiz com uma realidade daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente acredita. Mas, tá fazendo sucesso, o barulho é legal, mas não é sobre isso. É sobre uma verdade, né? Então, até talvez isso, seja o nosso né? maior desafio, né? Exatamente é isso, assim, entender que as canções nos ministram também. Entender que a canção ministra a gente, né? Às vezes até, para nós que é pastor, assim, eu tenho muita experiência com Deus, até mesmo do apontamento da palavra, que eu vou pregar às vezes no domingo para a igreja, aquilo que o Senhor está falando, o Senhor vem ministrando a minha vida ao longo da semana numa canção. Por quê? Porque a palavra, ela também ministra por meio do louvor, da adoração. Então você não vai cantar na igreja, você não vai cantar qualquer canção, você vai cantar aquilo que Deus está falando. Isso. Porque existe um alinhamento ali também. Isso, exatamente. Então não é somente uma música, né? Mas realmente é uma verdade. É uma verdade, né? Que vai sendo liberada através da adoração, através da palavra, através do movimento da igreja, né? Diogo, nós chegamos no momento aqui, já estamos quase finalizando, mas esse momento aqui é de perguntas rápidas, né? Então, assim, se eu pudesse te perguntar qual é o versículo da Bíblia que mais marcou a tua caminhada? Cara, eu gosto muito do versículo que está em Mateus, capítulo 17, versículo 24. Que eu lembro que foi uma das coisas que Deus trabalhou muito na minha vida, pastor, foi a área da provisão financeira. Eu lembro de uma fase que o Senhor
nessas fases de pedir, renunciar coisas e de entregar. Uhum. O Senhor trabalhou muito forte comigo sobre isso. Uhum. Quando é um momento onde os cobradores de impostos chegam para Pedro lá e dizem, mas vocês não pagam imposto? Uhum. E aí Pedro diz, certamente não sabia nem ele, talvez ele responder na hora, mas diz, paga. Uhum. Então quando ele chega para Jesus depois disso, Uhum. Jesus pergunta, por acaso nós precisamos pagar imposto, Pedro? Sendo nós descendentes de rei? Uhum. Então Pedro serve para esse não sei. Então ele diz, mas para que a gente não dê mau testemunho, Uhum. você vai lá no mar, Uhum. pega um anzol lá, você vai pescar um peixe, dentro da boca desse peixe vai ter um starter, uma moeda, Uhum. vai lá e paga o meu imposto e o seu. Nossa. Eu lembro quando o Senhor me deu esse texto, e aquilo marcou muito, e o Senhor nessa época, junto com isso, ele falou para mim assim, olha, eu estou fazendo isso na tua vida para que lá na frente você confie naquilo que eu tenho para ti. Uhum. Então foi um texto que marcou muito a minha vida, que hoje eu enxergo a mão de Deus nisso tudo, por quê? Porque o Senhor trabalhou comigo esse confiar. Uhum. Confiar no quê? No sobrenatural, Uhum. confiar no que a gente vive como igreja hoje. Sim. Confiar no chamado, confiar na provisão de Deus em tudo. Porque a gente que é pastor, a gente vive esse desafio, né? Sim, com Cada certeza. vez mais a gente vai entregando a nossa vida profissional pensando em nós mesmos somente, Aham. cada vez mais a gente vai deixando isso de lado Isso. e vai vivendo o chamado. Isso. Então a gente precisa confiar que Deus vai prover Sim. na vida da gente a questão financeira, como Sim. Deus provê em tudo na nossa vida. Sim. Então esse versículo marcou a minha vida muito, assim. Legal, Diogo. Benção de Deus. E qual é o conselho que tu daria, Diogo, para alguém que acabou de entregar a vida para Jesus? De repente, até ouvindo esse podcast hoje, virou uma chave lá, não, olha, o que esses irmãos estão falando, o que esses pastores estão falando, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Se tu tivesse a oportunidade agora, Diogo, de falar para essa pessoa que acabou de entregar a vida dela para Jesus, qual o conselho prático que tu daria para ela? Não tenha medo. Né? Não tenha medo de abrir mão daquilo que Deus vai começar a te pedir. Não tenha medo de dar passos de fé, porque a fé realmente é um desafio, né? Você dar passos sem ver o que está adiante. Mergulhe no profundo, né? E não tenha medo de entregar. Porque muitos de nós, quando a gente aceitou Jesus, né? Que até o segundo livro que eu estou escrevendo, fala exatamente sobre isso, né? Eu aceitei Jesus e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Talvez a gente não tenha instruções para os próximos dias e a gente às vezes até tem receio de acessar o nosso pastor e dizer, pastor, eu não sei nem orar, como é que eu faço isso? Mas não tenha medo de pedir instrução, não tenha medo de viver o novo, porque de fato, aceitar Jesus e realmente viver essa transição, que é a conversão, né? Sim. Que é esse desvio de rota, né? Sim. Você mudar a rota da sua vida e começar por um novo caminho, vai te trazer muitos medos e você vai se sentir mal instruído, porque você não sabe como andar nessa estrada. Sim. Então não tenha medo, confie, continue acreditando e peça instrução do pastor, de pessoas que estão perto de você, que você confia. Procure alguém de Deus, né? Para que você possa ser instruído e principalmente peça a instrução do Senhor, porque Ele está no século XXI ainda falando, né, pastor? Glória a Continua Deus. falando. Amém. Diogo, e ao contrário, que palavra que tu poderia liberar, que conselho que tu poderia dar para uma pessoa que talvez também possa estar nos ouvindo, que está pensando nesse exato momento em abandonar a fé, Diogo? Que está assim, sabe, querendo desistir, querendo parar e tá ali, quando vê, parou nesse podcast e encontrou dois loucos aqui apaixonados por Jesus, falando sobre as coisas do reino, na vivência bruta mesmo, no chão da fábrica, né, daquilo que a gente está vivendo. Que conselho tu poderia dar para essa pessoa que talvez hoje está pensando em abandonar a fé? É aquilo que nós falamos anteriormente, né? A gente vai voltar para onde, né? Porque eu vejo muitas pessoas na jornada de fé que abandonam a fé porque tiraram aquilo que nós estávamos conversando anteriormente, né? Tiraram o foco de Jesus. E começaram a olhar o quê? Para pessoas. Começaram a olhar para o lado humano que está dentro da igreja, porque a igreja realmente é um lugar de pessoas doentes. Sim. Porque a Bíblia fala que Jesus veio para curar os doentes, Sim. não veio para aqueles que são sãos. Ou seja, então dentro da igreja é um povo ruim tentando melhorar. Sim. Nós somos pessoas difíceis tentando se tornar melhor. Sim. Porque senão a gente não precisaria de Jesus. Exatamente. E a começar pela gente, né? Por começar por nós mesmos. Então, assim, mesmo que a gente seja pastor, nós temos as nossas dificuldades, falhamos, Isso. erramos. Isso aí. Então, assim, não tire o foco de Jesus. Mantenha o olhar, aquilo que Hebreus capítulo 12, verso 2 diz, mantendo o olhar fito em Jesus Cristo. Quando você mantém o teu olhar firmado em Jesus, você continua a tua vida toda. Sim. O problema é que a gente tira, às vezes, o olhar disso e a gente vai se desanimando, vai desfocando do que realmente importava.
como tu falaste também aqui, antes de nós começarmos a gravar, uma palavra que tu ministrou ontem, sobre o que Paulo também falou, né? Sobre a continuidade, né? Sobre a continuidade, né? Isso eu acredito que também é algo que é muito importante, né? A pessoa que está querendo desistir, a pessoa continuar e fazer que nem Paulo falou, né? Não que eu já haja alcançado tudo, mas uma coisa eu faço que é esquecendo das coisas que ficaram para trás e eu avanço, né? E o objetivo daquele avanço era continuar servindo a Cristo, porque tinha um alvo, tinha um objetivo, né? Sim, sempre tem. E eu gosto da questão do chamado, ali quando fala que para me alcançar ali, então, o prêmio da soberana vocação, do chamado celestial, se você vai ver no grego, no original, ele traz um sentido que é de chamados para cima, né? Ou seja, então você alcançar esse chamado que nos leva o quê? Para cima, continuar sempre com o olhar no alvo, e o alvo que vai nos levar o quê? Para cima, porque nós somos chamados para o quê? Para cima. Glória a Deus, Diogo. Diogo, em cima disso, eu queria te fazer aqui uma última pergunta, dentro de várias, né? Mas essa última pergunta aqui se você tivesse 1 minuto para falar para alguém também, né, que está nos assistindo, que essa pessoa ela precisa voltar para Deus, né? Ela está ali querendo voltar para esse caminho de fé, ela está ali com o coração queimando, chegou até aqui no nosso podcast também. E se tu tivesse que dentro de 1 minuto resumir ali, o que você diria para ela, né? Que ela está com desejo de voltar para Cristo, de voltar para Jesus, de caminhar com Cristo novamente. O que você diria para ela, Diogo? O primeiro lugar é que existe um lugar, né? Preparado pelo Senhor para você, né? Amém. Todos nós temos um lugar no reino de Deus, preparado pelo Senhor. Algo que o Senhor sonhou para nós antes da fundação do mundo, né? Aquilo que a Bíblia fala em Efésios, que antes da fundação do mundo o Senhor já havia nos chamado. Então, assim, vá em frente, permaneça, né? Um lugar de permanência, quando a gente entende esse lugar de permanência, é um lugar que muitas vezes a gente só vai ter a palavra. Sim. As circunstâncias não validam o que a gente está vivendo. Então vai ser algo difícil, mas continue apoiado na palavra. Assim, quando o Senhor fala para Josué, né? Seja forte e corajoso. Por mais que você tenha medo, seja forte e corajoso. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Amém. Medite na palavra de dia e de noite. Esse é o caminho para todos nós. Por quê? Porque tudo isso marca para nós uma preparação. Sim. E eu creio que todos nós estamos sendo preparados dia após dia pelo Senhor para uma terra prometida, que não marca um lugar físico. Sim. Mas existe um lugar em Deus preparado para nós, uma promessa. Glória a Deus. Então, você que está retornando aos caminhos de Deus, você que está queimando por Jesus esses dias, eu quero viver isso. Ouça a voz de Deus. Glória a Deus. Entenda a palavra de Deus como um GPS para a tua vida, né? Glória a Deus. Provavelmente o livro de Josué no capítulo vai dizer para que nós não se desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Então eu sempre brinco, né, que o cara que criou o GPS, ele estava cheio de Jesus. Porque é exatamente isso, né? Exatamente. Aponta um lugar, a palavra nos aponta um lugar, uma terra prometida, que pode ser uma promessa para nós, Sim. e é uma promessa para nós. Que é quando tu bota ali onde é que tu quer ir, né? Onde é que você quer ir. Então esse lugar em Deus, por isso que a palavra ela é profética, por quê? Porque ela aponta um lugar para nós irmos, né? Então assim, qual é o segredo disso? Não se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, a não ser que o Senhor fale. Ouvir a direção de Deus, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque se nós colocarmos também isso na prática, e colocar essa palavra na prática da nossa vida, nós seremos bem-sucedidos em tudo que a gente fizer. É verdade. Onde a gente colocar o nosso pé, a gente será bem-sucedido. Então Verdade. qual é o segredo? Não se desviar dos caminhos de Deus, nem para a direita nem para a esquerda, ouvir a direção de Deus, meditar na palavra de dia e de noite. Sim. E não meditar não é somente ler, não, irmãos, mas é parar realmente para entender o que ela está falando. Como uma meditação. Isso. Colocar, às vezes, uma fração de um versículo dentro da tua cabeça e dizer assim, cara, o que Deus está querendo falar comigo com isso? E o quê? Colocar ela na prática. Isso. Porque falta na gente, muitas vezes, a prática daquilo que nós lemos e daquilo que nós ouvimos. É isso. Praticar. É isso aí. Que é aquilo que a gente falou antes, né? A gente vive no meio de todo esse barulho, essa nossa atenção fragmentada rouba de nós a prática. E não existe, né? A gente ouvir uma palavra sem prática é aquilo que propriamente a Bíblia nos fala. E Tiago vai falar para nós no capítulo 1 que nós caímos no auto-engano. Isso. É comparado a um homem que se vê no espelho, mas muito rápido ele se esquece da sua aparência e vai embora e nada muda. Exatamente. Então você que está retornando aos caminhos, coloca a palavra de Deus na prática. Amém. Ouve a direção de Deus, se mantenha firme no caminho. Por mais que você enfrente o deserto, muitas vezes, continue em frente. Você vai chegar num lugar de terra prometida, na promessa de Deus. Glória a Deus, Diogo. Glória a Deus. Diogo, queria te agradecer, né? Glória a Deus pela tua vida, Amém. por aquilo que tu carrega, por dedicar esse tempo aqui pra gente estar impartindo aquilo que a gente tem no nosso coração.
Eu queria também te convidar para nós fazer mais um louvor agora. Antes eu quero te dar um presente, né? Opa! Que tá aqui. Glória a Deus! Que é um livro que eu lancei o ano passado, que se chama Sementes. Glória a Deus, Diogo. O Senhor vai falar para nós na palavra do semeador que a palavra é uma semente. Amém. Né, que são lançadas em diferentes terras, que mudam o resultado dependente de onde ela cai, né? Glória a Deus. Então ele vai falar sobre a terra fértil, a terra espinhosa. Então o Senhor nos deu essa inspiração para escrever esse livro, que são 10 reflexões bíblicas pautadas naquilo que eu preguei nos últimos tempos. Então eu fiz ali uma coletânea assim, daquilo que eu entendi da parte de Deus, totalmente inspirado por Deus, né? Glória a Deus. E aqui eu montei então uma coletânea que são importantes na fé, que são livros sementes, então eu queria te presentear com isso. Muito obrigado, Diogo. E é interessante que ele é fininho, que pode acabar a leitura rápido, né? Então você que não tem o hábito, às vezes, da leitura, que tem o sonho de ler um livro, né? Como eu já tive uma vez um dia eu quero ler um livro inteiro. Então ele é um livro muito rápido para você acessar. E bonito, né, Diogo? Reflexões bíblicas, sementes, que benção. E qual é o teu segundo livro que tu está escrevendo? O segundo livro que eu estou escrevendo é Aceitei Jesus e Agora. Então os primeiros passos ali, depois que a gente aceita Jesus, o que a gente vai fazer? Como orar, entendendo a oração, como ler a Bíblia, né? Olha aí, ó, que legal. Como é que eu começo lendo a Bíblia, por onde eu começo? Legal, glória a Deus. Como jejuar, que às vezes é uma dúvida da gente, né, em relação ao que é jejum, o que é propósito. Ô Diogo, e se as pessoas que estão nos assistindo, elas querem adquirir esse livro, como que elas fazem? Então, a gente trabalha sem editora, né, de forma independente, então você pode me procurar pelo Instagram, pode me chamar lá no Instagram, oficial Diogo Maia, me chamar lá, vai ser uma alegria poder te entregar esse material. Amém? Legal. A gente está preparando o e-book, né? Para ver se a gente conseguir disponibilizar isso de forma até gratuita na internet para as pessoas. Mesmo assim, você, pastor, não tem como ter a unidade física, mas você pode me chamar lá, eu te envio esse material de forma e-book, né? Pelo PDF, para que você leia e seja abençoado por esse material. Legal. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, Diogo. Vamos para mais um louvor. Glória a Deus. E vamos finalizar aqui. Glória a Deus. Queria agradecer a todos vocês também pela presença, por estar assistindo esse podcast, e eu acredito que se esse podcast ele chegou até você, se essas palavras chegaram até você, se esse episódio chegou até você, compartilhe com alguém, não deixe com que essa semente, né, ela fique somente com você, a semente ela para ser espalhada, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, siga o Diogo nas suas redes sociais, e que nós possamos ter aqui mais episódios como esse, que foi muito bom, Diogo, a gente poder estar conversando. E quem sabe daqui a pouco, breve, nós fazer um outro junto aqui, né, Diogo? Isso aí. Tá junto aqui, de repente até no lançamento desse teu segundo livro também. E é isso aí, gente. Glória a Deus por vocês que ficaram até aqui. Nós queremos terminar aqui ouvindo mais uma canção aqui ministrada pelo Diogo. Vou cantar uma segunda canção que marcou minha vida e muito. Se chama A Tua Graça Me Basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. E sempre, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, sempre mais e mais. E no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. E só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Glória a Deus, Glória aleluia, a Deus. Diogo. Deus abençoe, Valeu, tamo pastor, junto. obrigado. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus abençoe.